segue-se uma apresentação pelo professor Miguel Ramos, docente da faculdade, com o título 100 anos de FECUL, algumas memórias. Uma das senhoras de preto fazia votos para que se aliviassem os estudos. As pobres crianças sucumbiam verdadeiramente à quantidade exagerada de matérias, de coisas a decorar. O dela, o Joãozinho, andava tão pálido e tão desfigurado que ele às vezes tinha vontade de o deixar ficar ignorante de todo. A outra senhora queixou-se sobretudo dos examinadores. Eram um escândalo as exigências, as dificuldades que punham. Ao pequeno dela tinham feito as perguntas mais estúpidas, as mais reles. Assim, por exemplo, o que era o sabão? Por que lavava o sabão? Não havia verdadeiramente senão uma coisa digna de se estudar. Eram as línguas. Parecia insensato que se torturasse uma criança com botânica, astronomia ou física. Para quê? Coisas inúteis na sociedade. Assim, o pequeno dela agora tinha lições de química. Que absurdo! Era o que o pai dizia. Para quê? Se ele não o queria para boticário. Boa tarde. Este pequeno texto do Eça de Queiroz serviu como prólogo para a próxima cerca de meia hora, ao longo da qual vou percorrer um pouco uma parte da nossa história, numa perspectiva pessoal, informal, de modo nenhum institucional, e vou dirigir-me sobretudo aos mais jovens aqui presentes e aos familiares que os acompanham, porque os outros já conhecem estas histórias. Vou, por isso, até destacar alguns aspectos que penso que lhes interessarão preferencialmente. O tempo é curto, serei muito breve. Estes são os temas que irei percorrer, procurando ilustrar neste apontamento de onde vem e o que tem sido a faculdade ao longo deste século. Começo por recuar muito no tempo, para recordar que a Universidade Portuguesa foi fundada no final do século XIII, a sua localização oscilou entre Lisboa e Coimbra, vindo a fixar-se no século XVI em Coimbra, e, portanto, até ao início do século XX, a Universidade de Coimbra era a única universidade no país e, seguidamente, com o advento da República, em 1910, no ano seguinte, foi criada, então, a Universidade de Lisboa, do Porto também, bem como as 3 faculdades de ciências, Lisboa, Porto e Coimbra, de cada uma das universidades. No caso da Faculdade de Ciências, podemos recuar até ao século XVII para identificar algumas instituições que a precederam. Assim, no início do século XVII, a Companhia de Jesus fundou a sua escola, o seu noviciado, que era uma escola que se destinava inicialmente, sobretudo, a formar missionários que iam para terras longínquas da Ásia, onde eram necessários grandes conhecimentos, e pouco a pouco tornou-se um polo cultural e científico muito importante, motivado sobretudo pelas necessidades que os descobrimentos impunham. Com o Marquês de Pombal veio a expulsão dos jesuítas e a escola, sempre nas mesmas instalações na zona da Escola Politécnica, foi agora substituída pelo chamado Real Colégio dos Nobres, que era uma instituição com objetivos completamente diferentes. O objetivo agora era formar a futura elite do país, os futuros aristocratas. Eram para jovens que entravam com idades entre os 7 e os 13 anos. Era uma escola de elite, porque era só para rapazes, que tinham de ser portadores de um título de moço fidalgo, tinham de fazer havia um exame de admissão, havia uma propina, havia números clausos. E o Marquês teve, na altura, a preocupação de incluir neste currículo uma componente científica importante. No entanto, a iniciativa não teve grande sucesso, em parte porque a sociedade da época não valorizava o conhecimento científico. Os próprios alunos, ao que consta, não se interessavam muito por aquilo que estudavam, porque é preciso não esquecer que, para além dos currículos de índole mais científica, eles tinham também disciplinas como dança, equitação,
esgrima, ou seja, é o que os alunos de hoje chamariam as disciplinas FCSE da licenciatura, que na altura eram aquelas que mais interessavam. Mas a machadada final, o golpe de misericórdia, veio com a Revolução Liberal de 1834, onde se começou a criticar o fato de estar a usar dinheiros públicos para financiar uma instituição privada, digamos assim. Na altura havia um imposto específico para financiar a instrução pública e esse dinheiro era usado em parte para pagar os salários dos professores desta escola. Aliás, este é um tema bastante atual, que ainda há poucas semanas se falava de um assunto muito parecido ao nível do ensino secundário. Foi então criada uma comissão que decidiu extinguir o Colégio dos Nobres e sempre na mesma zona, depois dos padres jesuítas e depois dos aristocratas, temos agora os militares. Porquê os militares? Porque é preciso não esquecer, como eu disse há pouco, que Coimbra, durante este tempo, mantinha o monopólio do ensino científico mais avançado e havia uma grande resistência para que se criasse um polo semelhante aqui em Lisboa. A título de exemplo, por esta altura tentou-se criar um Instituto de Ciências Físico-Matemáticas em Lisboa e essa iniciativa foi vetada por Coimbra. Então, uma solução encontrada foi colocar a nova Escola Politécnica sob a alçada do Ministério da Guerra, que era uma escola para formação para jovens que tipicamente entravam com idades cerca de 14 anos, com um exame de admissão, e eram cursos, era uma formação preparatória, portanto, que davam uma formação inicial para cursos de artilharia, cavalaria, marinha, engenharia militar, construção naval, por aí afora, para alunos que depois queriam prosseguir os seus estudos na Escola do Exército e mais tarde na Escola Naval. Passado algum tempo, 20 anos depois, passou esta instituição a depender do Ministério da Guerra, passou para o Ministério do Reino e começou a dar preparatórios para outras profissões, como medicina, veterinária, farmácia, engenheiros hidrógrafos, por aí afora, e já no início do século XX, também para professores do ensino secundário que faziam 3 anos na Escola Politécnica e depois 1 ano no chamado Curso Superior de Letras. E assim chegamos ao fim do século XIX, com esta situação que era descrita no texto do Essa de Queiroz, onde num salão lisboeta se narra a conversa entre vários burgueses que conversavam e onde se mencionava, nesta época, a inutilidade de se ensinar botânica, astronomia, química, etc. Com o advento da República, então criada, como se disse, na Faculdade de Ciências, a Faculdade de Ciências, a qual surge na linha de todo este passado que eu mencionei, com uma escola vocacionada para a ciência aplicada e para a formação profissional. Mas, simultaneamente, surge agora uma componente nova de investigação científica e vale a pena explicar um pouco melhor esta dualidade, porque é algo que atravessa todo o século XX até aos nossos dias. Assim, por um lado, é uma transição que se dá sem choques, sempre na rua da Escola Politécnica, porque a nova Faculdade de Ciências herda as instalações, o corpo docente transita de uma instituição para a outra, era sobretudo na altura formada por médicos e por militares, e os chamados equipamentos também transitam de uma instituição para a outra. O Gabinete de Física e História Natural, o Laboratório de Química, os observatórios, aliás, o Observatório Astronómico comemora este ano 150 anos, a Biblioteca e o Museu de História Natural, com as suas várias secções, incluindo o Jardim Botânico. E, portanto, é natural que perdure durante algum tempo um caráter de formação científica, prática, aplicada, colocada ao serviço da sociedade e com forte ligação às instituições militares. Instituições militares essas, é preciso recordar, que na época e ao longo ainda de muitos anos tinham um peso importantíssimo na sociedade civil e era provavelmente constituída pelas pessoas com melhor formação científica no país, adquirida em parte justamente na Escola Politécnica e mais tarde na Faculdade de Ciências, e sempre associada a um nível de grande rigor, grande exigência. Mas, por outro lado, a investigação científica, que era praticamente inexistente, passa a ser explicitamente valorizada no artigo 1º do decreto que criava as universidades, que já foi mencionado há pouco pelo diretor da faculdade, onde consta a frase que tem em itálico à vossa frente. Isto era uma novidade para a época. Significava que a partir de agora, pelo menos, já estava no papel, que a ciência começava a deixar de ser vista como uma mera propedêutica às suas aplicações, mas também como uma área do conhecimento com um valor intrínseco e que devia ser explorado. E esta dualidade, este confronto ciência pura, chamemos-lhe assim, versus formação técnica profissional, atravessa
todo o século XX até aos nossos dias, particularmente com a chamada reforma iniciada no âmbito do processo de Bolonha, que voltou a colocar esta questão em cima da mesa, como agora se diz. De qualquer modo, em 1911, no respeito ao ensino, os graus que a faculdade atribuía eram o grau de bacharel, de doutoramento e também diplomas de estudos universitários. E, particularmente, os mais jovens podem estar curiosos ver como esta noção de bacharelato e de licenciatura tem evoluído ao longo do ano. O que se chamava bacharelato há 100 anos atrás era um curso de 4 anos, que rapidamente passou-se a chamar de licenciatura. A estrutura manteve-se muito rígida ao longo de quase meio século, e nos anos 60, em 64, as licenciaturas passaram para 5 anos, e como ficaram muito compridas, naturalmente, os 3 primeiros anos agora passaram a ser os bacharelatos. Nos anos 80, as licenciaturas passaram para 4 anos, ou seja, voltou-se à situação do início do século, e já recentemente, já no século XXI, as licenciaturas passaram, essencialmente, embora com outras designações, licenciatura mais mestrado, tipicamente uma formação de 5 anos, ou seja, voltou-se um pouco à situação dos anos 60. Enfim, isto são um pouco modas, são situações, são designações que vão sendo alteradas ao longo dos tempos, daqui a uns anos provavelmente será diferente, e aliás, como sabem, hoje em dia existem umas designações mais feias, mais tecnocratas, chama-se estas licenciaturas e mestrados, primeiros ciclos, segundos ciclos, terceiros ciclos para os doutoramentos, o que lembra um pouco a designação que se utiliza para as escolas básicas. Como sabem, costumam ter uma placa à entrada dizendo que é uma EB 1+2 ou EB 1+2+3. A próxima etapa será as faculdades ter uma placa dizendo que são uma ESUP 1+2+3. Mas, enfim, são as designações atuais. Se vocês se inscrevessem, um de vocês, há 100 anos atrás, seriam um de entre 89 alunos, portanto, rapidamente saberiam os nomes de toda a gente, não teriam de fazer um exame de admissão à faculdade, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, podiam se inscrever nas disciplinas pela ordem que quisessem. Claro que isto foi sendo regulamentado ao longo do tempo, mas a situação manteve-se rígida durante muito tempo. Podem ficar admirados de saber que se fez só com as licenciaturas de 5 anos que apareceram, que é hoje uma banalidade, que são as chamadas disciplinas de opção, que fazem parte de qualquer licenciatura, e só nos anos 80 que apareceram as unidades de crédito que vieram regulamentar as cargas horárias das disciplinas, e mais recentemente os chamados créditos ECTS, no âmbito das reformas de Bolonha. O crédito ECTS é um conceito muito difícil de aprender, bastante vago, e se quiséssemos já falar dos grandes desafios da Faculdade de Ciências para os próximos tempos, um deles será seguramente perceber o que é um ECTS. Mas nem tudo é mudança, nem tudo é mudança. Eu tenho aqui algumas frases retiradas de relatórios. Todos os anos era habitual a Faculdade fazer os chamados anuários, portanto eram relatórios onde dizia-se de maneira exaustiva tudo o que acontecia ao longo do ano, e tenho aqui o exemplo tirados do relatório de 1932-33, como se encontra em outros relatórios, onde se lê, por exemplo, que o estabelecimento, o facto de haver 2 chamadas, era algo que tornava exageradamente difícil a organização dos serviços escolares, e que este nefasto regime determina grande atraso na realização das provas. Isto tinha a ver, sobretudo, com o facto dos alunos não irem à primeira chamada, concentrarem-se na segunda, e os alunos queixavam-se de que os exames eram muito sobrepostos uns em cima dos outros, os professores queixavam-se que não havia salas, e eu tenho a certeza que vocês reconhecem estas frases dos corredores, das cantinas, das salas de reuniões. Ou, por exemplo, queixa-se o relator do relatório, o diretor da faculdade na altura, que na admissão à segunda chamada, pelo menos os alunos houve uma altura ainda tinham que pagar qualquer coisa. Mas agora basta apresentarem um atestado de médico, que é quase sempre menos verdadeiro, que é uma expressão que eu acho deliciosa. Ou, por exemplo, quem não ouviu já dizer que, quando se aproximam os testes, que os alunos deixam de ir às aulas, portanto, mais uma vez estão a ver, há coisas que não mudam. Ou os problemas da insuficiência da Secretaria, que não conseguem dar resposta a tudo. Aliás, a redação destes anuários foi interrompida durante vários anos, e o argumento escrito é justamente dizendo que não havia ninguém que os fizesse, por isso simplesmente. A questão dos espaços, umas breves palavras em relação aos espaços, que sempre foi um problema dramático na Faculdade de Ciências ao longo de muitos anos, porque devem ter a noção que tudo isto se passava ao longo de muitos anos na Rua da Escola Politécnica, com o número de alunos a crescer, a população docente a crescer, o número de funcionários, os centros de investigação, laboratórios, biblioteca, e para o bem e para o mal houve um grande incêndio em 1978 que forçou à deslocação
para outra zona e foi só, talvez não tenham noção, que foi só em 1984 que foi inaugurado o edifício C1, que é o primeiro edifício da zona onde nos encontramos, na altura apresentado como sendo o primeiro de 15 edifícios que se iriam construir. Enfim, como veem, ainda não chegámos aos 15, e houve ali um período de transição de 6 anos, onde a Faculdade, enquanto não eram construídas as novas instalações, onde a Faculdade de Ciências funcionou na Avenida 24 de Julho, perto de Alcântara, em condições que hoje vos fariam sorrir, mas enfim, eram tempos divertidos. Algumas palavras agora sobre mais concretamente ligadas ao ensino, o que é que se ensinava. Na sua criação, a Faculdade de Ciências, que agora mais conhecida por FECUL, a partir do momento em que passou a haver 2 Faculdades de Ciências em Lisboa, era formada por 3 secções: a secção de Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas, Ciências Histórico-Naturais e o Laboratório Zoológico e Antropológico, e aquilo que a gente hoje chama os departamentos é uma criação recente, só dos anos 80. Por exemplo, o Laboratório Zoológico e Antropológico deu origem mais tarde ao Departamento de Zoologia e Antropologia, que mais tarde deu origem ao atual DBA, Departamento de Biologia Animal. E, aliás, alguns departamentos são já a criação do século XXI, como o DEG e a Secção Autónoma de História e Filosofia das Ciências. Mas isto para dizer que era natural que, na sua criação, as licenciaturas fossem justamente a licenciatura em Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas e Ciências Histórico-Naturais, para além dos cursos preparatórios para militares. 26 anos depois, a terceira licenciatura desdobrou-se em Biologia e Geologia. Entretanto, nos anos 20 foi criado o curso de Engenheiro Geógrafo, mas, como está assinalado na última linha deste slide, 26 anos depois da criação da faculdade, ou seja, já um quarto de século depois, 93% dos alunos não estavam inscritos em nenhuma destas licenciaturas. Estavam nos cursos preparatórios, inicialmente, sobretudo, na continuação da tradição da Escola Politécnica de cursos preparatórios para a carreira militar, e mais tarde, nos anos 20, em força com os cursos preparatórios para Medicina, Farmácia, Engenharias e outras áreas, e mais tarde também a formação de professores do ensino secundário, quando foram extintas em 1930 as escolas normais. Estes cursos preparatórios duraram muitos anos. Para terem uma ideia, em 1970, portanto já estamos no segundo meio século, 1/3 dos alunos que frequentavam a Faculdade de Ciências estava a frequentar preparatórios de Engenharia. Já não havia nessa altura os preparatórios para Medicina, que foram extintos por iniciativa da Faculdade de Medicina. Mantinham-se os preparatórios de Engenharia, que duraram até 1982. Em 1982, a Faculdade de Ciências resolveu, para o bem e para o mal, extinguir, por sua iniciativa, os preparatórios para Engenharias. Se há aqui alunos da área da Geologia, pois bem, a vossa licenciatura foi criada em 1946, com o nome de Ciências Geofísicas, na altura formada com o intuito específico de dar formação na universidade para profissionais na área de meteorologia, e em 1964 apareceram as licenciaturas de 5 anos, que mencionei há pouco, desta vez já com as designações que hoje reconhecemos como sendo os nucleares aqui da faculdade, com exceção evidentemente da informática, em que reparem que só agora, pela primeira vez, só nos anos 60 é que existe uma divisão, uma separação da Física e da Química. Até aqui era Físico-Química, e estas licenciaturas de 5 anos são o sinal visível da transformação por que passava a faculdade nesta época, porque havia uma democratização do ensino, uma aposta da faculdade crescente no ensino e na produção da ciência, a consolidação dos primeiros centros de investigação, o número de teses de teses de doutoramento a aumentar drasticamente, e também uma maior dedicação exclusiva dos docentes à escola. Tenho ali como ilustração o fato de haver, por exemplo, legislação que levava a isso. Por exemplo, nos anos 40, só nos anos 40, é que não foi permitido um docente acumular a sua atividade no ensino secundário e no ensino superior, até aí era permitido, o que levava a que os professores se dedicassem mais à escola. Por esta altura, a Faculdade de Ciências atribuía também títulos profissionais, o que também ilustrava o sentimento de uma época. Foi a partir desta altura, nestas décadas, que passou que ser-se, por exemplo, físico, deixava simplesmente de ser um professor de física e passava a adquirir o significado adicional de um novo profissional especializado. Era uma profissão, ser físico, que poderiam averbar nos seus documentos e competir a esse nível no mercado de trabalho. Hoje em dia chama-se perfeitamente natural ser químico, ser cientista, mas isto foi uma fase de consolidação grande. Nos anos 70, o empenho da formação
da ação da Faculdade de Ciências na formação de professores tornou-se talvez mais visível, porque as licenciaturas de 5 anos passaram a ter 3 anos em comum e depois o aluno optava por uma formação na área da investigação ou na área do ensino. E já nos anos 80 apareceram as licenciaturas em ensino e, para além de parcerias que a Faculdade de Ciências tem feito, sobretudo com países da África, ao nível da sua formação, mas é interessante mencionar que houve ali um período de 4 anos, nos anos 80, em que foi a Faculdade de Ciências que, na região autónoma da Madeira, criou as primeiras licenciaturas em ensino da matemática, da físico-química e da biologia. Se há aqui alunos da área da estatística e investigação operacional, pois bem, a vossa licenciatura apareceu em 1983, 10 anos depois a licenciatura em informática e, atualmente, as nossas licenciaturas caracterizam-se, nos anos recentes, por haver parcerias com outras instituições, com outras faculdades da Universidade de Lisboa, com outras universidades, ou até, sobretudo a nível de mestrados, com outros organismos não necessariamente universitários. E, como mencionei há pouco, com o processo de Bolonha voltou a ser atual o paradigma da formação profissional nas universidades, obrigando-as a reequacionar a sua oferta educativa. E criou-se também um espaço global de ensino superior, onde, em particular, a competição se faz sentir de maneira mais intensa. Para mencionar algo muito recente, a Faculdade começou a experimentar em várias áreas um regime pós-laboral de ensino. O tempo dirá se tem sucesso ou não. E, como sabem, hoje há uma profusão de primeiros ciclos, segundos ciclos, vários níveis, e só a título de ilustração tem aqui os vários mestrados que existem na Faculdade de Ciências, já agrupados por áreas científicas para caberem num só slide, e nota-se uma preocupação em, por um lado, percorrer as áreas puras, digamos assim, mas também ir ao encontro de objetivos de formação profissional mais dirigida. Se há aqui alunos da área da matemática, devem ter curiosidade em imaginar caso se inscrevessem na licenciatura em matemática há 100 anos atrás, o que é que vos esperava como curso a fazer. Portanto, era um curso de 4 anos, tem aqui à vossa frente as várias disciplinas, umas são semestrais, outras anuais. É curioso observar, por exemplo, as 3 disciplinas de desenho. Também acho curioso observar, já na altura, no 3º ano, um cálculo das probabilidades, nesta altura era um pequeno curso de 3 meses, depois rapidamente passou a semestral e uns anos depois a anual, mas talvez o que é mais flagrante aqui não é o que está, mas o que não está. Há certos assuntos que não constam ali e que constam de qualquer boa licenciatura em qualquer parte do mundo dos 3 primeiros anos de um curso de matemática, que não estão ali simplesmente porque não existiam na altura. Não tinham sido inventados, não tinham sido descobertos, e se vocês recuassem numa máquina do tempo e dissessem aos vossos colegas palavrões como lema de Zorda, teorema de Lebesgue, transporte paralelo, espaço de Hilbert, ninguém vos compreenderia, como é natural. Tem aqui um exemplo da licenciatura em Ciências Físico-Químicas, que é algo que nós poderíamos hoje chamar um mini mestrado integrado em Físico-Química, com uma variante em Biologia e um minor em Geologia, porque é grande a oferta. Houve 4 alunos que se inscreveram no primeiro ano, os 4 fizeram as 4 cadeiras do primeiro ano, foram brilhantemente distinguidos. E aqui, talvez mais do que no caso anterior, é absolutamente flagrante, assuntos absolutamente básicos de qualquer licenciatura de 3 anos na área da Física e na área da Química, que não poderiam estar ali. Por exemplo, recordem-se que foi exatamente no ano 1911 que foi descoberto o núcleo atómico. E foi preciso esperar 21 anos para ser descoberto, por exemplo, o neutrão. Portanto, dava uma ideia de como não poderiam existir certos assuntos na altura. Tem aqui a licenciatura em Ciências Históricas e Naturais. Esta foi só um aluno que se inscreveu e não fez nenhuma cadeira no primeiro ano, mas fez no segundo. Em que, mais uma vez, tem aqui 3 disciplinas de desenho, é curioso. Assinalei também em itálico, nos 2 últimos anos, as 4 disciplinas da área da Geologia, que dariam depois origem ao curso de Ciências Geofísicas, e aqui também encontram assuntos variadíssimos, que os alunos aqui desta área reconhecem como sendo óbvios naquilo que estudam nos 3 primeiros anos e que não existiam na altura. Por exemplo,
Para ter uma ideia, a própria palavra genética data de 1908, portanto, desta época. A geologia tinha um perfil naturalista, era mais descritiva, bastante diferente, muito diferente do que é atualmente. A moral desta história é que é bom estudar agora, melhor do que há 100 anos, que há assuntos mais excitantes para se estudar. Umas palavras rápidas sobre investigação científica. São 28 as atuais unidades de investigação associadas à Faculdade de Ciências. Eu, enquanto for falando, vou fazendo desfilar os logotipos dos vários centros de investigação da Faculdade. Como eu mencionei há pouco, quando foi criada a Faculdade, apesar de estar plasmado em papel uma das suas missões, a investigação como sendo uma das suas missões, não havia qualquer tradição na época neste domínio. Os meios materiais eram escassos, os meios humanos ainda mais escassos, os professores davam cargas horárias letivas que hoje são difíceis de conceber. E foi já referido também que os nossos principais clientes, chamemos-lhe assim, eram, durante muito tempo, foram os alunos dos cursos preparatórios, sobretudo medicina e as engenharias, o que criava grandes tensões com as outras escolas, sobretudo com a Faculdade de Medicina e com o Instituto Superior Técnico. As outras escolas diziam que, é o que se lê, que nós, por vezes, éramos exigentes demais na formação que dávamos aos nossos alunos, que não era a formação necessária para prosseguimento de estudos nessas áreas, e as atas que subsistem até hoje dessas reuniões mostram que realmente havia situações de grande tensão. Só para dar um exemplo, desde a sua criação, que na Faculdade de Ciências houve teses de doutoramento defendidas, enquanto que a primeira tese de doutoramento definida no Instituto Superior Técnico foi de 1962, o que mostra que durante aquele meio século, digamos, a filosofia das duas instituições era bastante diferente. Essas instituições, por vezes, diziam que nós devíamos ter um espírito mais técnico e menos especulativo, que era o termo usado com algum desdém, normalmente, que nós teríamos. No entanto, como veem por estes centros que eu vou fazendo desfilar e que ilustram a escola de investigação que a faculdade também é, esta atividade foi surgindo e começou por resultar do esforço individual, por vezes absolutamente notável, de precursores científicos nossos, alguns com doutoramento realizado no estrangeiro, que depois regressavam e tinham uma noção aguda da necessidade de incrementar a ciência, produzir ciência, para além da sua atividade nas aulas. Muitos foram perseguidos, quer pelas suas ideias de política científica, na ligação na faculdade e com as universidades, ou por ideias de política tout court. A formação destes centros resultou, portanto, do embrião de centros impulsionados por esses cientistas, e alguns deles foram, aliás, evocados há pouco pelo diretor da faculdade, e só a pouco e pouco, é um processo lento, preciso termos noção que é muito lento, muitos anos, germinou a ideia de que a atividade científica devia ser uma atividade coletiva, sistematizada e realizada em universidades. Mas claro que não foi só a Faculdade de Ciências, a própria sociedade, o Estado foi dando progressivamente resposta a esta aspiração. Tem aqui à vossa frente uma lista de várias instituições que foram dando apoio à investigação científica no país, institutos vários, sucessivamente extintos, remodelados, etc. E é preciso também recordar que alguns deles foram criados, ou então geridos, por docentes da casa. A título de ilustração, incluía ali a amarelo, em 1967, a criação do que muita gente ainda hoje designa por IFM, Instituto de Física e Matemática, porque talvez recordem, quando meia hora atrás mencionei que um século antes havia a intenção de criar um Instituto de Ciências Físico-Matemáticas em Lisboa, que houve uma oposição por parte de Coimbra. 100 anos depois, foi então possível concretizar essa ideia, graças a um ilustre físico da época, António da Silveira, aluno da Faculdade de Ciências, mais tarde professor no Instituto Superior Técnico, embora sempre mantendo grande ligação à Faculdade de Ciências. Foi professor durante 7 anos e esteve sempre envolvido nas atividades científicas da Faculdade de Ciências. O IFM, localizado perto da Faculdade de Farmácias, tem mudado de designação ao longo do tempo. Hoje é mais designado por complexo e é atualmente um instituto de futuro muito incerto no que toca às condições para se criar
ciência. Houve um ponto que eu percorri muito rapidamente, mas vou voltar atrás. Talvez os mais jovens não tenham ideia do que significou uma certa época, até que ponto é que o Estado era violento para contra os intelectuais competentes numa determinada época da nossa história. Eu escolhi esta fotografia de um dos docentes da casa, o professor António Daniceto Monteiro, um dos maiores matemáticos da época, que é um professor que não funciona, não figura nas fotografias que tem nas paredes ao vosso lado, porque é um exemplo paradigmático de uma situação que ocorreu com outras personalidades e outras universidades do país, que foi alguém que chegou a ser professor assistente na Faculdade de Ciências e foi depois expulso da universidade e proibido de lecionar em qualquer universidade do país e forçado, portanto, ao exílio. E isto, em grande parte, porque ele se recusou a assinar um documento onde constava a frase que tem em itálico no baixo do slide, onde ele deveria declarar que, entre outras coisas, manifestava o seu repúdio por todas as ideias subversivas. Não é demais homenagear o esforço e a dedicação que estes profissionais conseguiram, apesar disto tudo, fazer na Faculdade de Ciências e mais tarde fora, para promover a ciência no nosso país. Posto isto, talvez, em conclusão, depois de ver estas palavras sobre investigação científica, em particular estes 28 centros que existem hoje, talvez não seja exagero dizer que assegurar a qualidade da investigação e o ensino absolutamente atualizado talvez seja o maior desafio que se coloca atualmente à Faculdade de Ciências. Tem aqui um gráfico que ilustra muito do que eu disse até agora. Este gráfico refere-se ao número de teses de doutoramento defendidas na Faculdade de Ciências desde a sua criação até aos nossos dias, por ano, tendo como referência a década. Portanto, podem ver que desde o início houve teses de doutoramento, e tipicamente, inicialmente, cerca de uma de 3 em 3 anos, depois uma tese anual, e, como vem, a partir dos anos 60, 70, com as mudanças que houve na estrutura, na organização da faculdade e da própria sociedade, e com a aposta na produção de ciência, cresceu de maneira que, dá vontade de dizer, exponencial, o número de teses defendidas, até números bastante impressionantes. E isto é um ponto importante, porque é na produção de teses de doutoramento que há uma confluência grande entre o ensino e a investigação. Isto é uma imagem, por um lado, animadora, mas que coloca, ao mesmo tempo, um grande desafio para o futuro. E, justamente por falar em futuro, vou terminar com umas breves palavras, dizendo que, ao longo destes minutos, procurei dar, mais uma vez, repito, sobretudo aos mais jovens, uma breve visão, muito leve, de onde veio e o que tem sido a faculdade. É difícil prever para onde vamos, até porque existem muitas condicionantes externas, a começar pelo tempo meteorológico, como vimos ontem e hoje, mas alguma coisa se poderá dizer que será absolutamente fundamental as linhas estratégicas que a Faculdade já definiu e que venha a definir nos tempos próximos no que toca à investigação, ensino, organização interna, ligação com a sociedade, ligação com as empresas. E, a propósito, penso que seria uma boa ocasião para recordar, ainda que muito brevemente, os nomes de todos os diretores da Faculdade de Ciências, desde a sua criação até aos nossos dias, diretores da Faculdade de Ciências e presidentes de Conselho Científico, que são cargos difíceis, de grande responsabilidade, por vezes ingratos, executados com maior ou menor sucesso, mas absolutamente fundamentais para a nossa casa. Nesta lista encontram-se 4 reitores da Universidade de Lisboa e, se alguém gosta deste tipo de jogos, pode-se entreter a descobrir ali 4 ministros do nosso país. Além disso, também é importantíssimo que a Faculdade saiba valorizar a diversidade da sua população. A Faculdade de Ciências tem população de origem muito diversa, muito diversificada, alunos de origem muito diversa, um pessoal não docente muito qualificado, que deve ser com competências também muito diversas. Isso pode ser um trunfo para a Faculdade de Ciências. E termino em nota de um pouco de humor, se me permitem, recordando que a Faculdade de Ciências inclui na sua palavra uma letra fundamental, a letra C de Ciências,
e que o novo acordo ortográfico que começou agora em vigor está aí para nos recordar que as consoantes mudas, quando não são pronunciadas, o que lhes acontece, pois bem, são extintas por decreto, e no caso da faculdade isso seria particularmente dramático, porque passaríamos de uma simpática instituição FECUL para algo completamente louco chamado FUL. E cabe a nós impedir que tal não suceda. Fico por aqui. Continuação do resto. Uma boa tarde.